Nós sabemos que como cristianos, como discípulos de Jesus, dar passos importantes na direção de lo que agrada a Deus é algo importantíssimo em nossa vida, em nossa caminhada com Jesus. Pero ao mesmo tempo, sabemos que isto incomoda o inimigo. Quando alguém diz, eu vou agora rendir-me ao Senhor, vou a caminhar, vou a render tudo, toda minha vida, Jesus vai ser o número 1 e vou cambiar estas áreas, o inimigo queda incomodado. Porque ele trata de deixar que os cristianos não se comprometam tanto. E sabe, queridos, a igreja de Hechos, que nós estamos estudando por 6 semanas já, depois do Pentecostés, do dia onde o Pentecostés, o Espírito Santo vino com poder sobre a igreja, eles avançavam em el reino de Deus, em los negócios del Padre, predicando a palavra, tinham comunhão, tinham a oração, los señales los seguían, pero al mismo tiempo que había este mover sobrenatural, ellos estaban enfrentando una resistencia espiritual. Lo mismo en esos días, dice la Biblia, que van a venir tiempos difíciles. Estamos viendo en nuestros países una resistencia, querendo sacar a Bíblia das escolas, querendo cancelar todo o que se diz de Deus nas redes sociais. Muitos que usam Instagram já estão percebendo que quando tu pões algo que tem a ver com Deus, com a misericórdia, com a palavra de Deus, parece que o algoritmo não deixa que isso se multiplique. Já está havendo uma pressão e uma persecução à igreja. Em nossos países, em Brasil o mesmo, em quantos e quantos países. E todas as vezes que alguém deseja arreglar sua vida, vai ter oposição. Homem que quer arreglar sua família, uma esposa que quer arreglar sua pareja, seu matrimônio, hijo que deseja servir a Deus, e muitas vezes a oposição vem de dentro de nossos próprios hogares. Mira o que diz em 2 Timoteo 3:12. Diz assim, e em verdade, aqui diz o apóstolo Pablo a Timoteo, todos os que querem viver piedosamente, significa que querem andar de uma maneira que agrada a Deus. Aqueles que piedosamente querem viver em Cristo Jesus serão que? 2 Timoteo 3:12 diz, em verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo serão que? Perseguidos. Quando Jesus entra em minha vida, o Espírito Santo de Deus empieza a cambiar meu coração, meus olhos e minhas perspectivas. A maneira como eu vejo as coisas. O Espírito Santo empieza a dar visão. Abrir nossos olhos espirituais e começamos a entender as coisas na perspectiva de Deus. ¿Por quê? Porque começamos a ler a palavra e a palavra empieza a cambiar minha mente e eu empiezo a ver as coisas de uma maneira diferente. E sabe, igreja, em minhas decisões, passo a ser decisões que buscam agradar mais a Deus. Agora, há inimigo espiritual que não lhe gusta e lhe oferece resistência. Então, quando a igreja primitiva, a igreja de Hechos, estava com toda a força do Espírito Santo, Pedro e Juan predicavam nas calles. 3.000 em um dia entregaram suas vidas a Jesus. 5.000 em outro dia. E a igreja crescia de uma maneira tremenda. Señales, prodígios, maravilhas. Então começou o problema. A persecução cresceu.
Eu vou ler um texto para que tu puedas entender todo o que estava passando. E Pedro e Juan foram arrestados. Hechos 5:27 em adelante. Então se diz assim a palavra: quando los llevaram, los presentaram ante el concilio, el sumo sacerdote les dijo: ¿acaso no los dimos órdenes estrictas de no enseñar en este nombre? Aqui está dizendo, ¿por qué están hablando en el nombre de Jesús? Ahora han llenado Jerusalén de su doctrina y quieren culparnos de la muerte de este hombre. Pedro y los apóstoles respondieron: es necesario. Vamos repetir juntos. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Isso é tremendo, amém? Porque aí Pedro está dizendo, antes é melhor obedecer a Deus que a los hombres. Em el 30 diz assim: e Deus de nuestros antepasados ressuscitou a Jesús, el mismo al que ustedes mataram e colgaram em um madeiro. Pero Deus, por su poder, ha exaltado, sentado a su derecha como príncipe y salvador, dando a Israel la oportunidad de arrepentirse y de que sean perdonados sus pecados. De esto somos testigos nosotros y también el Espíritu Santo que Dios nos ha dado a quienes lo obedecem. Ao oír esto, ellos enfurecieron tanto que querían ¿qué? Matarlos. Entonces Gamaliel, un fariseo que era doctor de la ley y a quien todo el pueblo respetaba, se levantó ante el concilio y ordenó que sacaran por un momento a los apóstoles. Luego dijo: varones israelitas, piense bien en lo que van a hacer con estos hombres. Por eso digo ahora, olvídense de estos hombres. Déjenlos, porque si esto que hacen es de carácter humano, ¿qué? Desvanecerá. Ahora viene, pero si es de Dios, no podrán destruir. Vamos a repetir juntos. Pero si es de Dios, no podrán destruir. No vaya a ser que ustedes se encuentren luchando contra Dios. Todos estuvieron de acuerdo con él. Así que llamaron a los apóstolos y después de azotarlos, les advirtieron que no siguieran hablando en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del concilio felices de haber sido dignos de sufrir por causa del nombre de Jesús. Y todos los días los dejaban enseñar, no dejaban de enseñar y de anunciar en el templo por las casas las buenas noticias acerca de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Fueron azotados, presos, la oposición tratando de callar, pero aquí Gamaliel dijo algo muy importante. Si esta obra es de Dios, ustedes no podrán destruirlas. Amén. Y aquí sirve para nosotros, iglesia. Dios ha puesto en mi espíritu, en ese tiempo que la iglesia, nosotros necesitamos prepararnos. Necesitamos fortalecer nuestra fe. Necesitamos entender que va a haber tiempos más difíciles todavía. Y Dios está alertando su iglesia. Porque la persecución ya empezó y va a venir contra los cristianos, contra la Biblia, contra todo que se dice de Dios, va a venir persecución. Y tenemos que estar preparados.
E sabe, queridos, com o desejo que nós temos de avançar os negócios do Padre, e os apóstolos solamente por predicar a palavra de Deus e ser usados com poder, eles se enfureceram tanto que queriam matá-los. E Gamaliel, que era um doutor da lei, mesmo tuvo muita influência em educação na vida de Pablo. Ele foi um dos que ensinou a Pablo todo sobre a palavra. E usado por Deus, ele dá esta palavra que calmou a todos e ao mesmo tempo dijo algo poderoso e que este ponto quero que você guarde bem em tu mente. Toda vez que tu sientes que vai haver persecução, que vai haver problema, puede dizer que, pero si es de Dios, no lo podrán destruir. Amén. Tú puedes decir alto, si es de Dios, no podrán destruir. Aleluya. Es allí donde nosotros tenemos que apuntar y poner nuestra fe, porque la obra de Dios es indestructible. El reino de Dios es indestructible. E sabe, queridos, mesmo que haja resistência em la obra, é indestrutível. Aleluia, glória a Deus. E a igreja é uma superpotência mundial, é a única que resistirá às guerras, o arrebatamento, a grande tribulação, o milênio, e estará sempre reinando com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Tú fuiste escogido para estar reinando al lado del Señor Jesús con su ejército de guerreros y guerreras que no van a retroceder, mas que van a seguir. Hay resistencia, pero hay poder siendo liberado para nuestras vidas. Hay oposición, sí, el enemigo se levanta, pero se levanta para caer. Amén. Porque nosotros sabemos que Jesús Cristo tiene todo el poder. Y Él dijo, toda autoridad me fue dada. E hagan discípulos significa que da mesma autoridade Ele nos está dando e dizendo a ti, a cada homem e mulher, a cada ninho, a cada muchacho, eu te ha dado poder para receber, para resistir e deshacer as obras do diabo. Amém? Agora, eu quero dizer o que Jesus dijo em Mateus 16, 18. E disse assim, também lhe dijo, que tu eres Pedro, e sobre esta roca edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ella. Amém? Jesus disse, vai haver oposição, vai haver luta, vai haver resistência, pero eu te digo, Pedro, te digo, igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E aqui, isso que nós temos que aferrar-nos. Esta palavra de poder, que vai haver resistência, pero eles não vão prevalecer. Vai haver acusações, pero eles não vão prevalecer. Vai haver oposição, pero eles não vão prevalecer. Em Romanos 8:31 diz assim, vamos ler juntos. Que pues diremos esto, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es allí donde tenemos que apegarnos. En Juan 4:4b, maior el que está en ustedes que aquel que está en el mundo. Amém? E sabe, igreja, isso que é palavra que Deus nos dá para fortalecer, para prepararnos. Para prepararnos. Muitos sentem no espírito o que vai passar, pero não estou aqui para que tu sientas medo, para que tu preocupes, estés ansioso o que vai passar. Não, simplesmente prepara, acércase a Deus e Ele vai acercar-se de ti. Quanto mais cerca de Deus nós estamos, mais Deus se acerca de nós. E se Ele está com nós somos maioria com Deus. Amém? Por isso que vamos avançar e vamos vencer todos os desafios que venham em esse tempo. E o Espírito de Jesus está dentro de ti, está dentro de nós.
Por um lado, há resistência maligna e por outro lado, há intervenção de Deus. Toda vez que há resistência, oposição, Deus vem e hace o quê? Uma intervenção. Amém? Pero mira lo que pasó. El siervo del profeta Eliseo. Eliseo estava predicando a palavra, traindo revelação ao rei de Israel, mostrando o que o rei sírio estava preparando. E o rei sírio quedou com tanta rabia que mandou um exército para matar o profeta e o siervo dele. Então, eles estavam aí em sua tenda dormindo. E quando o siervo sale da tenda que mira, todo o exército inimigo alrededor da tenda de ellos preparado para matá-los. E aí ele dijo assim, mira lo que dijo o servo: ah, mi Senhor mío, e agora que vamos a hacer? Essa foi a exclamação de seu servo. Que vou a hacer agora? Já se acabou. E mira lo que o profeta dijo a ele em 2 Reis 6:16. Dijo assim: não tengas medo, que são mais os que estão com nosotros que os que estão com eles. Em esse momento, Deus abriu os olhos do siervo del profeta. E ele dijo: não tenha medo. Eu quero dizer-te, não tenha medo. Maior os que estão com nosotros do que aqueles que estão com eles. Eles estavam cercados, carros de fogo, ángeles alrededor do exército. E depois tu pode ler a história, o que passou. Todo o exército quedou cego. E o profeta levou o exército adentro de Israel. E quando chegou aí, lhe abriram os olhos e eles estavam cercados por todo o exército de Israel. E o rei disse: profeta, padre, que hacemos? Vamos matá-los a todos. Ele disse: não, dele comida, pão e água. E de aí nunca mais esses homens regressaram para pelear contra Israel. Ele usou arma espiritual, salvando todo aquele exército inimigo, deixando que eles fueran. Nunca mais eles volveram a atacar. São perspectiva espiritual, porque muitas vezes quando nos ofendem, quando nos atacam, nossa primeira reação é atacar. Quando alguém habla mal de ti, a primeira coisa que tu tens ganas de defender-te, de atirar, de falar coisas, porque isso, porque aquilo, essa gente começar a tratar de defender-te. Pero a perspectiva espiritual é diferente. Jesus dijo: quando te dão, quando te piden, que tu tens que fazer? Dar a segunda mídia. Quando te batem em tu face, dá-lhe a outra. Pero isso é uma perspectiva espiritual. É difícil, sim, pero quando tu haces o que Deus manda, o poder de Deus te llena e a situação cambia totalmente. Há poder. Pero a natureza humana quer vingar-se, quer ir para frente, quer responder, quer atacar. Pero Deus diz: não, não é assim. Em meu reino é ao contrário. Amém? Quantos querem ser valentes do Senhor Jesus aqui? Glória a Deus. E sabe, igreja, recordemos de las promessas de la igreja. Em Apocalipse 3:7b, diz assim: isso dice lo que es santo, lo que es verdadero, lo que tiene la llave de David, que abre y nadie cierra, que cierra y nadie abre. Yo conozco tus obras. He aquí el puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, teniendo pocas fuerzas. Guardaste mi palabra e não negaste mi nombre. Amém? E aqui está a clave. ¿Sabe qual é a clave? A chave que abre e nada cierra. Quando tu tens poucas forças, pero não vas a negar o nome de Jesus.
não vas a negar em nome de Jesus. Vas a declarar em nome de Jesus. Em todas as circunstâncias, em toda a pressão, opressão, porque te vão tratar para que tu negues em nome de Jesus. Para que quando tu tenha oportunidade de falar, te vão dizer, cállate, não abre desse nome. E aí tu não vas poder negar em nome de Jesus. Vai dizer, eu sirvo um Deus vivo, Jesus de Nazaré, és mi Cristo que morreu na cruz e me salvou e me resgatou e me deu um nome e agora está comigo. E este nome é nome sobre todo o nome. E lo único que Jesus te pide, não niegues em nome de Jesus. E assim, igreja, se queremos viver tempos de Pentecostés, lo que había en la fundación de la iglesia, allá en Pentecostés, la iglesia primitiva, también debe encontrarse en nuestra iglesia hoy. ¿Cuántos quieren vivir ese tiempo de Pentecostés aquí? Ahora, para que podamos vivir el tiempo de Pentecostés, la unción, tenemos que saber vivir con la popularidad y la oposición. Repita, popularidad y oposición. Son dos cosas que van a estar siempre caminando juntas. La iglesia primitiva vivía entre esos dos polos. Primero había popularidad. Mira lo que pasa en Hechos 2:46. Dice así, diariamente perseveraban unánimes en el templo, partiendo el pan en las casas, comiendo con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. El favor de todo el pueblo. Mientras tanto el Señor les añadía día tras día los que iban siendo salvos. La iglesia crecía de una manera poderosa. Todos los días Deus iba agregando as pessoas, traindo as pessoas, havia popularidade. Eles queriam, viravam, mira como essa gente, como eles amam, como eles têm algo diferente. Eu quero ser parte, eu quero ir a essa igreja. Então a igreja crescia. Bautizavam a gente se arrepentia, buscava o arrependimento e se convertia ao Senhor. Y solo por obedecer la palabra y hacer el trabajo bien hecho de predicar el evangelio del reino de Dios, venía junto esta popularidad. Es lo que Dios está haciendo ese tiempo en el ministerio Vida con Vida. Estamos creciendo. Amén. ¿Cuántos? Vamos a crecer más. ¿Cuántos creen eso? ¿Por qué? Porque queremos agradar a Dios. Queremos tener una iglesia no apenas con paredes, una iglesia bonita. Queremos tener vida. Queremos que la vida con vida sea de verdad. Tu dolor es mi dolor, tu bendición es mi bendición. Poder compartir nuestras vidas. Tener aquí un púlpito donde hay sinceridad, donde hay transparencia. Onde há amor, onde podemos compartilhar nossa vida, orando, buscando, ajudando-nos, não para condenar, não para acusar, mas para salvar, para ajudar aqueles que querem realmente entregar suas vidas a Jesus e a ser discípulos de todas as nações. Se miramos aqui, há nações, muitas nações aqui, de muitos lugares. Amém? Somos uma igreja multicultural. Temos gente de Brasil, de Venezuela, de Colômbia, de todos os lugares de Centroamérica, América do Sul. E aqui estamos alabando ao Senhor, buscando agradar a Deus em essa cidade, em Miami, em El Doral, em nome de Jesus. E eu declaro que essa cidade pertence ao Senhor Jesus. Eu declaro que tu casa pertence ao Senhor Jesus. Eu declaro que tus hijos são discípulos do Senhor Jesus. E eu declaro o poder de Deus sobre tu casa, protegendo tu vida, protegendo tu família contra toda a investida do inimigo, porque ele se levantou para cair em nome de Jesus. E sabe, igreja, somos luz e é impossível ocultar uma luz. Quantos sabem isso? É impossível.
Em Mateus 5:14 dice: vosotros sois luz del mundo. Não se pode ocultar uma ciudad edificada sobre um monte. Não tem como. Por isso que Jesus dijo: resplandece la luz de Cristo em nossas vidas. É a través de aquilo que eu camino, que hablo, e essa luz vai cambiar e vai alcançar a todos que estão cerca de nós. Amém? Agora quero dizer-te, não há que temer a popularidade. Ao contrário, necessitamos usar estes momentos para grandes momentos de conquista para o Senhor. Da mesma maneira que usamos aqui o aleluia. Havia muitas pessoas que nunca foram a uma igreja. Eu vi que os niños estavam indo ao parque com a hija de Valéria e outros, dando tratadito, invitando para vir aqui, aleluia. Verdade? Havia muita gente, invitados. Então, este é o momento que temos que usar para conquistar, para declarar, amém? Lo que Deus quer que hagamos. Ver vidas transformadas por el poder de Deus. A gente está cansada. A gente está desanimada. A gente afuera tem medo. Pero nós sabemos, se Deus nos está alertando para preparar-nos, temos que preparar-nos espiritualmente. Temos que preparar-nos de la maneira em nossas finanças, preparar-nos, ter reservas, começar a fazer um plano. Que se há uma crise, como Deus vai dizendo que vai haver para a igreja se preparar, que tenho que fazer? Tenho que preparar-me, buscar conselhos. Pero primeiro, meu coração tem que estar firme em el Senhor. Tenho que crer que Deus vai cuidar da igreja, vai cuidar de minha família e nada nos faltará. Pode haver crise, pode haver deserto, pode haver recessão, pero em esse momento a igreja se vai levantar com poder. Pero eu quero dizer-te isso com todo o meu coração. Igreja, prepara-te. Prepara. Não, que não vai passar nada, isso sempre foi assim. Pero agora Deus está alertando. Não solamente a mim como pastor. Porque eu me acuerdo que em 2007, eu todavía não estava em la igreja hispana. Deus me levou, me incomodou meu espírito. E eu comecei a falar à igreja que era para preparar-se e haver uma crise de finanças muito séria. Então, comecei a trabalhar com o que diz respeito a transferência de recursos. Ia haver transferência de recursos. Pero a gente tinha que preparar-se. Não podia ter ganância, ser ganancioso, não tinha cobiça, tinha que dar, tinha que ver o coração. Se Deus me vai transferir recursos, o que vou fazer com isso? Bueno, vou comprar um barco, uma casa na praia e me vou. Sacar salário de vacações e não regresso mais. É isto. Vou fazer o que me dá na cabeça e já. Não. Então, comecei a falar sobre a motivação. Isso em 2007. Em 2008 vino a crise. E muita gente começou a perder coisas, a ter problemas e coisas assim. Pero, lo que Deus havia dito, que ia haver transferência de recursos, muitos aqui receberam, que foram seus mortgages, foram quitados, começaram a receber cancelamento de deudas, e começou a haver uma unção sobre a igreja, e muitos receberam muitas bendições. Enquanto havia crise e desespero, a igreja começou a prosperar. Foi de aí que começamos a crescer como igreja. Compramos o outro edifício e de aí começou uma unção, uma transferência de recursos, porque há uma promessa na palavra que diz: em los últimos tempos Deus vai sacar o dinheiro del impío para a mano del justo. Aí está aí na Bíblia. E para que Deus vai fazer isso? Para o reino de Deus, para que nós podamos financiar, ajudar, porque a palavra diz: aquele que promove alívio, alívio receberá. A palavra alívio em espanhol existe. Significa que quando eu recebo do Senhor e eu empiezo a dar, Deus me dá mais e mais para que eu pueda sembrar mais e mais em el reino de Deus. Isso é a lei de la sembra e cosecha. Todo que el hombre sembra va a cosechar.
Pero esta área de finanças é uma área que a gente da igreja não lhe gusta muito de falar. Pero é bíblico. Então, eu tenho que preparar-me. Diga à pessoa que está ao seu lado, prepárate, irmão. Não tenha medo. Sé valiente, amém? Sé valiente. ¿Por que há que ser valiente? ¿Sabe por quê? Mira o que diz em Mateus 11:12. Desde los días de Juan Bautista hasta ahora. Todos sabem quem foi Juan Bautista. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando. Diga avanzando, pastor. Contra viento y marea. Y los que se esfuerzan logran aferrarse de Él. Aleluya. Dê um aplauso ao Senhor. ¿Dónde estão os esforçados aqui? Aqueles que querem avançar. É assim. Há que ter esforço, sim. Vencer a independência, sim. Vencer o desânimo, sim. Vencer a opressão que há, sim. Porque quando nós avançamos em reino, Deus nos dá mais unção, mais gozo, mais alegria e principalmente a perspectiva e a visão correta do que Ele quer que tu hagas hoje. Lo mais triste que pode ser é quando uma pessoa está em uma crise e não sabe o que fazer. E as crises são oportunidades que Deus nos dá para crescer, para avançar e para receber recursos do Senhor. Quantos sabem isso? Isaac tuvo uma crise tão grande que ele pensou, disse, eu vou regressar. Havia hambre na terra. Então ele foi orar e disse, eu vou regressar ao Egito porque aqui uma sequia que já não chovia por um ano. Não havia mais comida. Já ia começar a perecer. Então ele consulta o Senhor e Deus disse, põe a semilla, quédate aqui, não te vaya a nenhum sítio. Sabe o que é isso, Isaac? Por fé, puso a semilla, plantou, sembrou, e lo que passou, diz a Bíblia que tuvo uma cosecha tão grande, que ele pudo cosechar 100 vezes mais do que havia sembrado, porque o Senhor lo bendigo em meio à crise. E diz que ele quedou tão rico, que comprou gado, rebanho e prosperou poderosamente, porque o Senhor estava com ele. E eu quero dizer-te que nessa crise que vai vir, Deus te vai prosperar. Deus te vai bendecir. Deus te vai abrir portas onde nada vai cerrar. Deus te vai mostrar coisas grandes que tu vas dizer, uau, não creio que é possível. É possível, porque para Deus nada é impossível. Deus te vai mostrar coisas, Deus vai abrir ministerialmente, tu vida espiritual vai avançar. E tu não vas ter medo, porque o Senhor é contigo em nome de Jesus. Agora, igreja, a oposição, porque se há popularidade, há oposição. Em Hechos 5:18 diz: arrestaram os apóstolos, los meteram em la prisão pública. ¿Acaso não los dimos órdenes de estrictas que não enseñaran en este nombre? E aí se enfureceram tanto que queriam matá-los a todos. Todos que predicavam em nome de Jesus já estavam na lista de la gente de Jerusalém, de los sacerdotes, de la policía de Jerusalém. Dizia, prenda nessa gente. Não lhe deje que hable mais em nome de Jesus. E sabe, queridos, se essa popularidade que vamos ter na igreja, não nos pode impedir. A oposição tampouco. Não seguimos avançando por causa de elogios que se diz, elogios. Ou por causa da gratitud. Tampouco paramos porque nem todos são agradecidos. E nos atacam, hablam mal de nós, pero não estamos aqui por isso. ¿Sabe por quê? Avançamos e estamos aqui por el amor e a misericórdia do Senhor Jesus, que nos ha chamado e nos ha sacado das tinieblas para sua maravilhosa luz.
Eu não estou aqui para receber elogios, para que tu se agrade. Quizás tu não lhe gusta da maneira que predigo, quizás tu não lhe gusta de mi portunhol, pero eu estou aqui porque amo ao Senhor e quero agradar a Ele. E sabe, igreja, da mesma maneira, nós não podemos estar esperando porque te vão atacar, te vão falar mal de ti, te vai haver persecução, pero tu não vas a hacer isso para agradar a homens, senão para agradar a Deus. Amém? Em Hebreus 6:10 diz assim: porque Deus não é injusto. Dile aí a pessoa: Deus não é injusto. Para olvidar vuestra obra em el trabajo e el amor que habéis mostrado a su nombre. Tu estás trabalhando, estás hablando, estás orando, llorando. Mira, habiendo asistido y asistiendo aún a los santos. Deus não vai olvidar e Deus não se olvida lo que tu haces por el reino de Deus. Cada situação, cada coisa que tu haces para Deus está apuntado em el libro de la vida, porque Ele quer recompensarte em la eternidade. Há uma corona e há recompensa para todos que sirvem ao Senhor, para buscar a unção de Deus, para agradar al Rei de Reis, Senhor de Senhor. As pessoas quizás não te vão a gustar, te vão a falar mal de ti, te vão a perseguir, pero Deus não é injusto e te acorda de cada atitude, de cada vez que tu orado por uma pessoa, que tu has buscado a servir uma pessoa, que tu has ajudado a alguém a levantar-se. Isso é o que é mais lindo, uma igreja llena del amor de Deus. Amém, igreja? Há uma promessa, e essa promessa é uma das promessas que mais me alegra e mais llena meu coração de alegria. Quantos aqui han chorado por alguma situação? Glória a Deus. Quantos aqui choram por algumas situações que vemos passando com nossas famílias, em nossos lugares? Eu sou chorão, eu choro bastante. Pero há uma promessa. Em Salmos 126, disse assim: irá andando e chorando. El que lleva a preciosa semente ou semilla, mas volverá a venir com regocijo, com alegria. Uma fácil para mim, alegria. Trayendo sus gravilha, su colheita, vou chorando, vou lançando a semilla, chorando, oh my God, por quê? Pero aqui, quando regresso, glória a Deus, alegria, porque vou começar a cosechar o que ha sembrado chorando. Puedo chorar, puedo ter lutas, pero Deus é comigo, e Ele disse, pode chorar, pero tu vas volver com alegria, e Deus te vai bendecir. Quantos querem este gozo, esta alegria do Senhor? Sabe, igreja, quizás tu estás chorando. Há alguma situação? Sim, pero quero dizer-te que Deus vai llenar tu coração com alegria. Deus te vai restaurar lo que seja, porque Ele te ama e Ele ha venido para bendecir-te, para abraçar-te, e tu não estás solo. Amém? E quero dizer-te que o evangelho do reino, o evangelho que predicamos, a palavra de Deus, não é apenas mensagem, mas é compartilhar poder de Deus. Toda vez que estamos falando a palavra, predicando a palavra, orando por algo, o poder de Deus se manifesta. Há uma unção, como cantamos aqui. O Espírito Santo está trabalhando de uma maneira dentro de nós outros. Quizás tu não vas sentir algo, aqui, sinto algo aqui raro, não. Empieza a trabalhar de maneira silenciosa, com uma voz que vai caminhando, que vai entrando em nosso coração e vai cambiando estas áreas que necessita. Ele te vai mostrando coisas que necessitamos, e hoje muitos estão recebendo palavra e estão entendendo coisas que necessitam fazer. Por isso que diz em Romanos 1:16, não me avergüenzo del evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Deus nos leva a lugar de mais conquistas, também há resistência. E quanto maior a bendição que Deus tem, quanto mais grande a bendição, amém?
maior y más grande va a ser la oposición, la situación, el tratamiento. Tú preguntas a José, 17 años, pasando por el proceso para recibir la bendición de ser gobernador del país más poderoso del mundo en su época. Pregunta a David, ¿cuántos años siendo preparado, passando por lutas, passando por oposição para chegar a ser rei de Israel? Não é diferente contigo e comigo. Quizás você diz, pastor, eu estou passando por pruebas. É porque Deus tem uma bendição grande para ti. Quanto maior a prueba, maior vai ser a bendição que Deus tem para tu vida. Quanto maior a luta, quanto maior a dificuldade, maior vai ser a bendição, mais grande vai ser a bendição que Deus tem. E é assim que vamos buscar entender. Agora, com muito amor aí, anima a tu irmão, diz assim, tu bendição está a caminho, prepárate. Sé fuerte, resiste aí, lucha. Tu bendição está a caminho, igreja. Pastor, tu não sabes o que estou enfrentando, a situação. Prepárate, porque tu bendição está a caminho. Deus te vai bendecir. Em Isaías 59, 19, porque vendrá o inimigo como um rio, mas o Espírito de Jeová levantará bandeira contra ele em nome de Jesus, amém? Pode vir como um rio, pode tratar, pero o Senhor é nossa bandeira. O Senhor vai levantar a bandeira e dizer, aqui não, este é meu, este é minha, é mi pueblo, não lo toques, amém? E para terminar, por si um lado se levanta uma tempestade, por outro lado, há um Deus que tem poder para acalmar a tempestade. Se um lado há uma prisão, por outro lado há um terremoto da parte de Deus que abre e rompe cadenas, como isso com Pablo e Silas, que estavam aí presos, e aí cantando, alabando ao Senhor, vino um terremoto, rompeu as cadenas, e eles saíram de aí, e o carcereiro se converteu ao Senhor e toda a sua família. E sabe, igreja, por si um lado há uma legião de demônios nerviosos, por outro lado há uma autoridade em nome de Jesus, nome que é sobre todo o nome que está arriba de qualquer demônio, de qualquer príncipe de las tinieblas, porque Jesus é o guerreiro, o rei de reis, Senhor de senhores, em nome de Jesus. Sabe, queridos, quero dizer-te isso. Há uma quantidade de ángeles que lutam por nós. Há resistência, sim, pero há socorro em el reino de Deus. Há resistência, sim, pero há poder sendo liberado para nossas vidas. E sabe quem tem que huir de ti? O inimigo. Dile aí a pessoa, ele vai huir de ti. E onde está isso, pastor? Mira o que diz em Santiago 4:7. Por lo tanto, aqui diz Pablo, aliás, Santiago, por lo tanto, sométanse a Deus, opongan resistência al diablo, e ele o quê? Huirá de vosotros, amém, glória a Deus, ele huirá, então é ele que tem que huir, pero eu tenho que quê? Primeiro eu tenho que submeter-se a Deus, acercar-me a Deus, e a Bíblia diz, acérquense a Deus, e ele se acercará a Deus, submeter-se a dizer, Senhor, tu palavra disse, eu quero obedecer tu palavra como autoridade absoluta em minha vida. Isso é submeter-se a Deus. Não negociar. Poner a palavra como autoridade absoluta. Então, resistir ao inimigo e ele huirá de vosotros. Amém, igreja? Nós sempre temos que empezar em qualquer situação, em qualquer luta, em qualquer momento, ter uma perspectiva espiritual. Sempre vamos ter esta perspectiva. E eu quero dizer-te, como Davi, quando venceu Golias, ele teve uma perspectiva espiritual. Ele era um jovem, mas já tinha visão espiritual. E aí, 1 Samuel 17:50 diz assim: assim venceu Davi al filisteu com
onda y piedra. Heriu al filisteo y lo mató, sin tener David una espada en sus manos. Cuando los filisteos vieron muerto a su paladín, huyeron. David dijo algo: ¿quién es este filisteo incircunciso que está afrontando no a mí, mas el Dios de Israel? Esta fue la perspectiva que David tuvo de no mirar que yo estaba ahí, no. Él está ofendiendo a Dios. Y ahí cogió la piedra. ¿Y sabe quién tiró esta piedra? David lo hizo, pero Dios fue quien tiró la piedra en la cabeza del gigante. Y David no solamente derrumbó el gigante, fue de allá, cogió la espada y le cortó la cabeza. Para que tú puedas vencer, si hay una oposición, si hay una área de tu vida que necesita ser vencida, tú no puedes apenas derrumbar, tú tienes que cortar el mal por la raíz. Es así que se vence. Quizás tú has llegado aquí y tú dices: pastor, yo tengo una lucha en esta área. Tengo algo que es difícil, pero Dios me ha traído esta noche para decir que hoy Dios quiere librarte, Dios quiere romper cadenas y Él quiere que tú se levante y corte la cabeza del gigante. Quizás miedo, quizás una ansiedad. Dios quiere librarte. Dios quiere bendecirte. Y sabe, en la iglesia de Hechos 5:42 dice así: y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y de predicar a Jesús Cristo. Vamos a ponernos de pie, por favor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, poderoso Dios. Sabemos que va a haber oposición, pero sabemos que tú, Señor, vas a levantar con tu bandera en ese momento, levando tu iglesia a un tiempo de poder, de unción, de restauración, y vamos a avanzar como nunca en la historia. Yo quiero pedir por cada uno que está aquí, por cada familia que está aquí, por cada pareja que está aquí, por nuestras casas, Padre. En nombre de Jesús, yo quiero ahora, en nombre de Jesús, pedir el Espíritu Santo que pueda llenar con gozo, con alegría, con fuerza, porque yo sé que muchos de ustedes están enfrentando luchas en este momento. Hay dificultades, pero hay bendición a camino para ti. Dios te va a bendecir en nombre de Jesús. Ponga su mano en su corazón y dile conmigo: Señor Jesús, yo te pido, abre mis ojos espirituales. Yo quiero ver como tú ves. Ayúdame, Señor, en ese momento. Dame sabiduría espiritual, sabiduría del alto, que es la sabiduría pura, pacífica, tratable, en nombre de Jesús. Y yo declaro que toda oposición, declare bien alto, toda oposición del enemigo contra mi vida, contra mi familia, contra mis finanzas, yo declaro ahora, en nombre de Jesús, fuera, en nombre de Jesús. Yo declaro que yo y mi casa servimos al Señor. Yo declaro que soy una bendición y voy a bendecir a muchos. Yo declaro que yo avanzo en el reino en nombre de Jesús. Y yo declaro todo el miedo, toda palabra contraria contra mi vida, yo cancelo ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones, iglesia. Seguimos avanzando en nombre de Jesús.